Eu estou aqui pensando, a fotografia aqui no Brasil teve um boom muito grande nessas questões profissionais, ali com a Educar. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo agora ou ouvindo. A Educar foi uma plataforma online, onde reuniu uma época aqui no Brasil, na minha opinião, os melhores profissionais de fotografia, né, vídeo e outras áreas. E foi um momento assim, acho que muito legal. Eu mesmo foi um momento que eu comecei a estudar fotografia, foi naquela época. E foi um pouco antes da Educar que eu te conheci. A gente fez ali uma consultoria com você, eu fiz uma consultoria. E eu lembro que deu um boom, cara. Era um momento assim também que o país não estava muito bem da economia. E muita gente, eu acho que tinha aquele sonho, aquele amor pela fotografia, vislumbrou ali uma possibilidade profissional. E todo mundo foi estudar, muita gente foi estudar, foi um movimento muito grande. E eu lembro que em uma das aulas ao vivo, o Diego Rousseau, né, foi perguntado sobre uma pessoa perguntou para ele, né, quanto tempo levaria para ser um bom profissional. Ele parou, pensou um pouco e falou assim, ó, se você tiver clientes toda semana, atendendo as buchas, os problemas, solucionando um monte de questões, depois de 10 anos você pode se considerar um profissional. Eu lembro que foi uma enxurrada de gente lá no chat falando, que é isso? Todo mundo revoltado, aquela coisa toda. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque existe uma palavra hoje que soa muito, as pessoas vão para o Instagram hoje e a palavra especialista acabou virando um problema. As pessoas têm um certo imediatismo, eu não sei se é em função das redes sociais, dessa coisa de tudo estar na palma da mão muito rápido, dá um clique, né? E a gente sabe que não só na fotografia, mas em qualquer outra área, leva-se um tempo para a gente poder exercer um controle, um domínio sobre aquelas técnicas e sobre como você se relacionar com o cliente. Porque às vezes a gente vai buscar uma autonomia num trabalho, uma coisa que a gente acha que gosta, a gente vai lidar com coisas que não gosta. Sim. E não tem jeito, aquilo que você falou, pô, era melhor eu ficar mesmo como hobby na música, senão eu ia me chatear muito, talvez eu ia me desgostar da música, porque não tem jeito. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre essa questão profissional, como é que você vê isso? Vamos lá. Esse período da Educar, a gente está falando ali de 2013, 14, então algo aí há 10, 11, 12 anos. Quando a gente olha para trás, é mais ou menos o mesmo período onde eu estou começando meu canal do YouTube. Então, o que acontece? A gente está vivendo ali uma mudança de um paradigma interessante, que é a entrada mais vigorosa da internet na vida das pessoas. Porque havia internet antes disso, mas a internet de banda larga, que permitia a transmissão de vídeos e uma coisa mais como aulas e conteúdos mais complexos, estava se popularizando mais a partir daquele momento. Então, o que acontece é assim, a gente estava saindo de um ponto em que um professor de fotografia como eu dava aula para uma turma de 10 alunos numa sala, de 12 alunos numa sala. Se fosse um professor de faculdade, 40, 50 alunos ali na frente. E eu dava workshops para esses volumes de público ou algumas palestras em faculdades, para talvez uma classe de primeiro ano lá de publicidade, que eu dei algumas palestras para turmas de publicidade, que vai ter 50 pessoas te vendo. O primeiro curso que eu dei na Educar, e a Educar, para quem não conhece, ela transmitia gratuitamente os cursos. Ela tomou muito ódio de fotógrafos naquela ocasião que diziam que eles estavam roubando os trabalhos dessas pessoas. Como é que vocês transmitem de graça um negócio que é o meu ganha-pão? E a Educar se posicionava como, a gente também vende os cursos, mas a gente dá de graça porque tem um monte de gente que não pode pagar. Sim. E isso é o que eu achei interessante do modelo de negócio deles, ou seja, vamos te pagar para dar um workshop, você vem aqui, vai transmitir isso ao vivo e isso vai passar de graça. E eu falei, como é que vocês fecham as contas depois? Não, a gente vai, todo mundo que não vê o ao vivo pode comprar depois. Sim. Ou a pessoa que viu ao vivo gostar e comprar para rever. E assim eles tinham lá um modelo de negócios. E no primeiro curso que eu ministrei lá,
eles me passaram que a audiência de pico ao vivo do que a gente estava ali conversando estava em 5 ou 6 mil pessoas. Nossa, é muito para a época. 5 ou 6 mil pessoas para o professor que dava aula para 10, 12 pessoas me mostrou o tamanho do potencial da internet como fomentadora de conhecimento, de propagação de informação e tudo mais. Isso já, naquela hora, me dá a ideia de que eu precisava trabalhar cursos online mais, que eu precisava trabalhar meu canal de YouTube mais, que esses números estavam esfregados assim na minha cara sobre o potencial daquilo. A própria Educar acabou não dando tão certo. Alguns anos depois, o modelo de negócio deles mudou um pouco. Ainda existe o portal, mas sem a relevância que teve naquele período. Mas o que acontece é que esse período ele é simbólico do momento em que as pessoas não precisavam mais estar num patamar financeiro privilegiado para estudar fotografia, porque fotografia era caro para estudar. Então, a cada curso que eu fiz, eu levava um tempão para conseguir fazer outro curso, porque o dinheiro que eu gastei num curso, sabe, não dava assim. Então, mesmo. E eu sou uma pessoa vinda de uma família de classe média, não uma família de uma classe social precarizada ou algo assim. Então, eu não enfrentei as dificuldades que 90% da população brasileira enfrenta. Eu não tive esse tipo de recorte na minha vida das dificuldades. E mesmo sendo uma pessoa de classe média, não tinha essa coisa, nossa, vou passar a vida estudando fotografia aqui e tal. Era tudo muito justo, assim. A faculdade que eu escolhi para estudar era também a que a mensalidade era mais em conta daquelas em que eu fiz vestibular. Então, tudo era mais ou menos controladinho. De repente, tem um portal transmitindo de graça na internet informação. Muita gente que não tinha acesso passa a ter. E a internet ela vem com uma sequência de mudanças sociais do tempo. As pessoas ficaram mais apressadas, mais urgentes. Porque, poxa, eu não preciso esperar a escola abrir uma turma de fotografia. Eu vou lá, compro online e vejo agora. Então eu quero agora, eu vejo agora. Depois vem o YouTube, que cresce muito, e eu quero alguma coisa agora, eu ponho agora na minha TV, no meu smartphone. Então a gente viveu uma mudança que eu acho que é social como um todo, onde as pessoas pararam de esperar, pararam de ter que investir mais pesado na sua formação, porque era caro, e passaram a ter a disponibilidade do grátis e do agora. Essas duas coisas vão espalhar para uma quantidade de gente imensa a possibilidade de serem fotógrafos. E aí, quando você tem a possibilidade de uma gama imensa de pessoas, você vai ter muita gente fazendo uma coisa boa, muita gente fazendo uma porcaria, muita gente sem nenhuma qualidade, muita gente com muita qualidade, espalhadas num mercado. Mas todas vivenciando esse tempo de hoje que a gente tem, que é mais imediato, mais apressado e menos conformado com o tempo que leva para as coisas. E aí, voltando para a resposta do Diego Rousseau, tem uma coisa que não mudou daquela época para cá. Você ainda leva muitos anos para ser um profissional consolidado. Mesmo que você seja brilhante. Você pode ser um gênio e comer conteúdo online para absorver informação. Você pode almoçar, jantar, dormir vendo vídeo de fotografia no YouTube. Quem for lá no meu canal tem 670 vídeos quando esse episódio aqui for pro ar. Nem sei quantos vai ter, mas quase 700 vídeos. Então são centenas de horas de fotografia. Com conteúdo bom. Em outros canais, mais centenas de horas de fotografia. Tem inúmeros cursos online gratuitos hoje. Sim. Tem inúmeras plataformas, ou muito baratos. Curso a $10, $15. Meus cursos online tem curso lá começando em R$79, que é um preço bem econômico. Então, assim, você pode se arrebentar de conteúdo se você quiser. Ainda vai levar, não sei se os 10 anos que o Diego falou, mas não menos do que 2 ou 3 anos para uma carreira minimamente estável. E para as pessoas que ficarem chateadas com isso que eu acabei de falar,
porque muita gente vai ficar chateada, assim como ficaram chateados com o Diego naquela ocasião. Isso não quer dizer que uma pessoa não pode ser fotógrafo. Claro que pode. Sim. Não, você pode ser fotógrafo, cinegrafista, diretor de arte, diretor de fotografia. Você pode ser aquilo que você quiser da sua vida, desde que haja esforço para que você seja. Então você vai estudar, vai se dedicar, vai praticar, vai correr atrás de cliente, vai trabalhar mesmo. Legal. Você vai ser. Você vai viver isso. Só que viver isso não te isenta do fato de que tem coisas que o seu cérebro leva tempo. Então assim, nossa, eu vi hoje como é que regula uma câmera, eu sei regular uma câmera. Legal. Se eu te ponho numa situação de luz bizarra qualquer, que você tenha que pensar um pouquinho mais, você já começa a atrasar para fazer uma foto porque você está pensando um pouquinho mais. Você sabia regular uma câmera, mas espera, essa luz está desafiadora e você não sabe, o seu fotômetro está apontando para mais, para menos, é uma luz numa balada, está tudo piscando, o que você faz agora? Tem um tempo de uma premiação que tem que fotografar naquele momento, aquele né? Instante daquele clique, daquele sorriso, um segundo depois o sorriso está murcho, né? Então, é o casamento, tem a bênção dos... Né? Naquele momentinho, tem aquele sorriso, tem aquele beijo. Essas coisas, se você atrasou um segundo, você não tem como pedir para repetir. E estas coisas, esse automatismo, o reflexo do ato fotográfico, de captar os instantes verdadeiros, de já ter se preparado antes das coisas e regular as câmeras com antecipação. Então, esse tipo de preparo, esse treino, vem com o tempo. Não é de um dia para a noite que você aprende as coisas. Então, assim, se eu puder dizer para as pessoas um aconselhamento, seja menos apressados do que o tempo atual sugere. Isso a gente vive para tudo. As pessoas vão para uma academia para fazer exercício querendo estar com o físico de herói de história em quadrinhos em um mês. É isso aí. Mas não é assim. Um corpo se constrói em anos. O conhecimento, você fala assim, poxa, eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu fiquei 4 anos numa faculdade para aprender uma atividade que é fácil. Publicidade e propaganda não é física quântica, sabe? Não é um negócio mais complexo. Não é ciência de lançamento de foguetes. Então é uma coisa bem tranquila ser publicitário. Que me perdoem meus colegas publicitários, mas todos os publicitários sabem que é bem tranquilo ser publicitário. E leva 4 anos na faculdade. Onde você estudou história da arte, sociologia, antropologia e mais as coisas técnicas da área. Fotografia, operar a câmera é uma fração. Saber os momentos de disparar a sua câmera é outra história. Saber compor a estética disso é outra história. Começar a prever os movimentos antes deles acontecerem para estar pronto para o clique é outra história. E para quem for profissional, vender o trabalho é outra história. Achar cliente é outra história. Marketing, vendas, posicionamento profissional, ética, comportamento adequado diante do cliente. Você começa a ver que você fala, pô, por isso existe também faculdade de fotografia. As pessoas também ficam lá 3 anos fazendo faculdade. Sim. E a gente precisa lembrar que quando você faz faculdade de um negócio, você terminou os 3 ou 4 ou 5 anos da faculdade que você escolheu e você é iniciante na área. Você não é o CEO da mega corporação quando você acabou de se formar em administração. Não é o especialista. Exatamente. Né? Não tem como, né? Você não é o gênio do negócio quando você acabou de se formar. Então, 3 anos de dedicação à fotografia, 4 anos de dedicação à fotografia te tornam, se você se dedicou de verdade, um bom iniciante. Sim. Com muito potencial, com muito futuro à frente. Mas a gente tem que lembrar que um ser humano vive, em média, 70 e poucos anos aí. Então não adianta você achar que você vai resolver tua vida em 1 ano. Sim. Porque não vai. Sim. Então, se as pessoas puderem entender isso e construir ao longo do tempo o que virá a ser uma carreira, aí, legal, a coisa acontece. Não sei, como eu disse, o Diego Rousseau disse 10 anos. Se eu puder usar o meu exemplo, então eu estou falando que assim, em 1996, 97, eu estava me profissionalizando na fotografia, primeiro, segundo ano da faculdade.
não antes de 2015 eu tinha estabilidade. Estabilidade que é o quê? Você na sua carreira tem o mesmo que uma pessoa no emprego. Teu salário todo mês cai, as contas previstas e tudo mais. Então você sabe mais ou menos como é que é a tua vida. Ela já não é mais uma surpresa para você. Ela não aparece de, pô, aconteceu um mês de eu não ter trabalho nenhum. Não. Então assim, eu estava lá na Educar 2012, 2013. Então eu já estava na fotografia há uns bons anos ali. Mais ou menos esse momento é o que eu digo assim, dali para frente, então os últimos 10, 11, 12 anos de uma carreira que já tem uns 28, são aqueles que eu falo assim, está estável, confortável, obviamente eu não estou ficando milionário, mas também não me importo com isso, mas é uma vida estável, com relativo conforto, sem desespero. Sim. Então, poxa, eu levei desses 28 anos, pelo menos metade. Então eu levei até mais do que o Diego falou. Não para ser um profissional, isso eu já era antes, mas para ser um profissional estável. Aí é toda uma outra conversa. Com certeza.